Olá, amigos do agronegócio. Hoje é sexta-feira, 16 de julho. Eu sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Estamos começando mais um Resenha Safras e Mercado, para tratar, no dia de hoje, das estimativas de safras e mercado para a intenção de plantio para a safra de verão 2021-2022. Já convido a quem não se inscreveu no nosso canal no YouTube que se inscreva, que ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de safras. Já vou apresentando e dando um alô para os nossos convidados do nosso time de Safras e Mercado, meu colega da agência Safras, editor-chefe, Dylan Páscoa. Olá, Dylan. Olá, Alessandro, boa tarde. Vamos agora, começando com os nossos consultores, Luiz Fernando Gutierrez Roque, que vai falar para a gente sobre soja. Olá, Luiz. Olá, Alessandro, boa tarde a todos. Boa tarde para o nosso consultor Paulo Molinari, que vai falar bastante sobre o mercado de milho. Paulo. Boa tarde, Alessandro, boa tarde a todos. Sobre algodão, fala nosso consultor Elcio Bento. Boa tarde, Elcio. Boa tarde, Alessandro, Dylan, meus colegas analistas. Sobre arroz, vamos conversar com o nosso consultor Gabriel Viana. Gabriel, boa tarde. Opa, boa tarde, Alessandro, boa tarde a todos. E sobre feijão, vamos falar com Jonathan Pinheiro. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Alessandro, boa tarde a todos. Beleza, já passo a palavra para o Dylan, que vai nos apresentar os números em relação à soja, dessa estimativa de safras. Compartilhar aqui o quadro de intenção de plantio da soja, o destaque em relação à área, né, que a estimativa de safras está indicando um aumento de 2,3%, a área deverá ser recorde, a área plantada estimada em 39.820.000 hectares, contra o que foi plantado no ano passado de 38.930.000 hectares. Com o clima, com tudo ocorrendo bem, o Brasil tem possibilidade de colher novamente uma safra recorde, passando de 137,2 milhões de toneladas para, inicialmente, trabalhando com uma safra acima de 140 milhões de toneladas, de 142.236.000 toneladas. Vamos, então, falar com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, esse quadro otimista para a soja é decorrência de quê? Boa tarde. Boa tarde, Dylan. Bom, mais um ano, né, Dylan, que a soja aí avança em área no Brasil. O principal fator aí, como tem sido nos últimos anos, é a questão da remuneração, a questão da rentabilidade da soja, né, como ativo financeiro. Então, a gente, né, todo mundo lembra o que aconteceu com os preços, né, a partir de março do ano passado, subiram muito e continuam elevados em 2021. E isso aumentou muito a rentabilidade do produtor. Isso incentiva naturalmente o produtor a avançar com áreas maiores de soja, né? Eu acho que dá para destacar que nesse ano, que é um pouquinho diferente de outros anos, ela não roubou tanta área de outras culturas, porque as outras culturas também tiveram uma rentabilidade boa, né, nos últimos meses. Então, acho que é mais um ano de aumento, acho que é um aumento um pouquinho menor do que a gente vinha vendo em anos anteriores. Se não me engano, no passado o aumento foi de 4% na área, né? Mas é um aumento considerável, né? Eu acho que Mato Grosso aí puxando a produção brasileira de novo, com um aumento bem relevante na área, né? Apesar de ele ser já a maior área do país, a gente tem um aumento bem importante em quantidade de área nova aí, e a soja avançando sobre áreas novas mesmo, né? Sobre pastagens degradadas e não roubando tanta área de outras culturas, e também da pecuária, que também teve uma rentabilidade muito boa nos últimos meses. Obrigado, Luiz. Bom, Dylan, números do milho, o que tivemos aí? Vamos, então, o destaque aqui, vou compartilhar o quadro do milho. Bom, o principal destaque, como a gente está falando de safra de verão, é esse aumento esperado na área a ser plantada na temporada 2021-2022. Safras e Mercado está indicando um aumento de 1,2% na área, que passaria de 4.350.000 hectares para mais de 4.400.000 hectares. Também é importante destacar, claro que ainda falta muito para a gente chegar a esse número, a gente ainda está colhendo a safrinha dessa temporada, mas se fala, o cálculo inicial é de que a produção de milho poderá
chegar a 122.670.000 hectares. E também destaco aqui a atualização no número total da safra brasileira da atual temporada, em decorrência dos problemas com a safrinha. Esse número passou para 90 milhões e quase 400 mil toneladas. Paulo, o que a gente pode falar sobre a expectativa para o mercado de milho em relação à área plantada da safra de verão e também esse número, já pode aproveitar e já falar um pouco sobre esse número da safra total desta temporada. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Dylan. Bem, nós temos muitas coisas para falar aqui sobre esses números, né? O primeiro deles é a safrinha atual, que nós já havíamos revisto o tamanho da produção na semana passada, apenas atualizamos o quadro nacional, então perdemos aí mais 5 milhões de toneladas de produção, nosso número anterior era 61,6, mas é importante lembrar que nós começamos as estimativas com 84 milhões de toneladas esse ano, né? E viemos aí reduzindo, cortando de acordo com os acontecimentos climáticos e, infelizmente, chegamos aí a um número catastrófico aí de produção de safrinha, talvez seja ainda até menor do que esse, porque agora que o produtor está colhendo e vendo aí realmente as produtividades, né, pode ser que nós até tenhamos números piores do que esse, tá? Consequentemente, isso influencia preço agora no segundo semestre e ajuda um pouco o milho a competir com os R$150 da soja para a safra nova, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Ajuda a competir, então, pelo menos, a parte positiva dessa estimativa da safra de verão 21-22 é de que essa quebra de safrinha está ajudando o preço a voltar a subir de forma forte, agressiva, e traz uma motivação um pouco melhor para que o produtor mantenha a área de milho, né, nesse verão, para que ele mantenha a tecnologia a ser empregada, para que ele consiga competir um pouco com a soja, né? Mas, assim, ele não consegue roubar a área da soja em função dos preços, né? Das rentabilidades. Hoje, se o produtor quiser plantar 100% da sua área de soja e vender ela 100% hoje, ela consegue, no mercado brasileiro, 140, 150, 155 para 2022. E o milho ele não consegue isso, apesar de todo o problema do abastecimento que nós vamos viver, ele ainda não consegue. E o outro problema, ele é um pouco sanitário, né? Nós temos aí uma praga nova, que ela já não é tão nova, assim, ela atingia mais o centro-oeste, que é a cigarrinha. Ela chegou esse ano agora até aqui em Santa Catarina, Paraguai, Paraná, apesar, são regiões importantes para o milho do verão, e há uma grande restrição aí do produtor em plantar milho no verão por conta da cigarrinha, né? E houve um bom plantio de trigo agora na região sul. Então, esse produtor que plantou trigo agora no inverno, ele possivelmente vai plantar soja no próximo verão, né? Então, tem várias coisas aí que continuam levando o Brasil para muita soja no verão, e muita safrinha de milho no ano que vem. Então, o ano que vem nós repetimos a área. Para o ano que vem não acreditamos em nenhuma hipótese de reduzir a área de safrinha para o ano que vem. E se as produtividades da próxima safrinha voltarem à normal, que é em média 90 a 100 sacas por hectare, temos aí um potencial de safrinha recorde, né? E uma produção brasileira recorde para o ano que vem. Tá certo, Paulo, obrigado. Dylan, algodão, como é que foi? Vamos, então, para a primeira estimativa de algodão. Bom, algodão, ao contrário da soja e do milho, a perspectiva é de uma redução na área a ser plantada na temporada 2021-2022, uma queda de 5,5%, com a área passando de 1.383.000 para 1.307.000 hectares. Com uma produtividade crescendo um pouco, a produção vai diminuir, não tanto quanto a área, caindo cerca de 3%, isso é uma estimativa inicial, passando de 2.400.000 para 2.325.000
toneladas de algodão em pluma. Elcio, o que a gente pode falar dessa estimativa para o algodão? Por que o algodão está perdendo área, Elcio? Então, Dylan, inicialmente até eu achava que a gente ia ter uma área de algodão subindo, isso porque a gente já vem de uma redução muito grande da produção, uma produção de uma safra que caiu de 3,045 milhões para 2,4 milhões. Preços em alta, né? Então, incertezas, sobretudo sobre a produtividade dessa safra. É uma safra que, principalmente a safrinha, ela foi plantada um pouco fora da janela e pode ter queda de produtividade. Como a gente tem a economia global recuperando, enfim, demanda subindo, tinha uma estimativa muito boa, tem uma estimativa boa para preço. Mas o que pesa neste momento, claro, é quando se faz as relações de rentabilidade, principalmente em relação à soja e a milho, que tem disputa direta com o algodão, especialmente no Mato Grosso. Então, o que a gente levantou aqui é, sobretudo, uma queda mais forte na safrinha do ano que vem, né, do Mato Grosso, que é onde vem os grandes volumes, grandes áreas que foram recuperadas ou aumentadas nos últimos anos, elas eram na safrinha, na segunda safra de algodão, e neste ano a gente tem soja e milho que tem uma questão interessante, custos de produções, o custo de produção do algodão é quase 4 vezes o custo de produção do milho, né? Então é uma lavoura de maior risco, e foi basicamente isso que fez com que essa disputa com esses grãos que hoje estão mais rentáveis com o algodão, que fazem a gente ter essa queda. Em termos absolutos não é tão grande, um pouco mais de 75 mil hectares. Destaque, claro, para o Mato Grosso, 70% da área plantada de algodão é no Mato Grosso, e também em Minas Gerais, que a gente tem uma tendência, principalmente na segunda safra de algodão, estima-se que a gente vai ter reduções de área plantada. Então, esse volume que a gente tem é uma queda de 5,5% na área plantada. Beleza, Elcio. Dylan, vamos agora para o arroz, falar com o Gabriel também. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a estimativa do arroz. Bom, arroz em casca, projeção para a safra 2021-2022 é de uma área recuando 1,2%, passando de 1.750.000 hectares para 1.727.000 hectares. Com tudo correndo bem, uma safra normal, com boa produtividade e clima, a expectativa de safras é de uma queda de 3,1% na produção, que passaria de 11.775.000 toneladas para 11 milhões, para pouco mais de 11.400.000 toneladas. Gabriel, o que explica essa queda do arroz também perdendo para a soja e para o milho? É um pouco disso, boa tarde, Dylan. Boa tarde, Gabriel. Um pouco disso, mas a gente tem alguns outros fatores que são importantes para o mercado de arroz. Diferente de outras commodities, como a própria soja, o milho e o algodão também, que vieram desde a temporada passada com os preços subindo e hoje continuam muito altos, o arroz teve, na temporada passada, um ano muito bom, um ano de preços muito elevados. A saca chegou a atingir cerca de 100, até mais de R$100 a saca de 50 quilos. E nessa temporada, e após a temporada passada, houve uma expectativa de que os preços se manteriam muito elevados no ano de 2021. Então, os produtores acabaram elevando um pouco essa área de produção, o que não vinha acontecendo nos últimos anos. Se eu não me engano, nos últimos 10 anos, o arroz vinha perdendo área para outras culturas. E apesar de ser um pouco mais difícil, né, de trocar a área de arroz, normalmente é uma área inundada, para outras culturas, o arroz acaba perdendo um pouco de área também para a soja, que existe um risco maior de plantar soja na área de arroz, mas acaba ocorrendo, muito devido ao fato de rentabilidade. E no ano passado, a gente teve uma temporada muito boa, de rentabilidade muito alta para o produtor de arroz, e a gente trouxe uma expectativa de preços elevados nesse ano, e o produtor aumentou a área. Só que o que a gente está vendo nessa temporada é de preços muito mais baixos do que era esperado. A gente entrou no ano com os preços recuando, então a gente abriu o ano de 2021 com preços próximos de R$100 a saca de 50 quilos, e hoje eles estão a cerca de R$70 no Rio Grande do Sul, que é o principal produtor brasileiro, né? Então, por enquanto, um dos riscos também, um dos fatores que acaba preocupando produtores é na aquisição de insumos para a produção nesse momento, com o dólar a 5,11 que a gente tem hoje. Alguns produtores já compraram os insumos antes, com o dólar um pouco mais alto, e aí existe a questão de risco cambial também, do ano que vem, de repente, o dólar ter recuado mais,
e vender o arroz, que depende muito também do câmbio para exportação, e com o câmbio mais baixo não ter a rentabilidade esperada. Então, o produtor acabou tirando um pouco o pé para a próxima temporada, principalmente por esses fatores. Beleza, Gabriel. Dylan, fechando essa primeira rodada com o feijão. Vou procurar aqui, estamos aqui com a estimativa do feijão. Bom, está aí a previsão para a primeira safra de feijão, uma expectativa de queda na área, uma pequena queda de 0,3%, passando de 909 mil para 906 mil hectares, com uma produtividade crescendo cerca de 1,35%, a produção pode aumentar, passando de 1,011, né, 1.011 mil hectares para 1.022 mil toneladas, de 1.011 mil para 1.022 mil toneladas. Jonathan, o feijão não remunerou o suficiente para, pelo menos, sustentar essa área plantada na temporada? Bom, Dylan, é uma queda conservadora, né? O mercado de feijão, se fôssemos analisar um cenário estritamente para as variáveis de feijão, poderíamos ter, inclusive, um crescimento mais expressivo, mais considerável nessa área de feijão para essa primeira safra. A remuneração do feijão hoje ela é muito boa para os produtores. A gente tem uma média de 35%, preços 35% acima da média para o período. Então, ao longo dos últimos 5 anos, essa remuneração é muito positiva e poderia gerar um crescimento de área. Contudo, essa primeira safra ela já vem tendo uma tendência, ao longo da última década, de retração de área. As outras culturas mais fortes, justamente como a soja e o milho, vêm roubando a área do feijão e vem, ao longo dos últimos 10 anos, e confirmando essa queda na próxima temporada. Seria 9 quedas nos últimos 11 anos de área. Essa retração ela é sutil, justamente porque os preços estão positivos, ela poderia ser inclusive maior, né? E justamente esses preços positivos eles tendem a favorecer o produtor a investir melhor na cultura, investir mais em tecnologia e favorecer esse crescimento de produtividade, mesmo com uma pequena queda nessa área. Bom, pessoal, vamos fazer uma rápida rodada final agora sobre mercado e o que esses números representam, porque daqui para frente, cada vez mais, dia a dia, vai se olhar para a safra agora de verão, e isso implica no dia a dia da comercialização dos nossos produtos. E, Luiz, começando pela soja, o que a gente pode ver com essas perspectivas aí no curto a médio prazo, Luiz? Com relação à produção, ainda é muito cedo para qualquer definição, né, Alessandro? E esse é o principal dado aí para o mercado a partir aí do último trimestre do ano, né? O mercado volta os olhos para a safra brasileira e argentina, a partir da colheita americana. A área vai crescer, isso é certo. Então a gente tem dúvidas ainda, obviamente, com relação à produção, porque a gente precisa de um clima positivo para a gente garantir. A gente tem um potencial produtivo recorde novamente, né? Podendo superar os 140 milhões aí pela primeira vez, e tendo uma safra recorde, né, supondo que essa safra recorde se confirme, um grande volume de soja de novo entrando no mercado, e naturalmente isso é algo negativo para os preços, né, tanto internos quanto com relação a Chicago. Então, o mercado vai olhar para isso então a partir aí de outubro, e isso vai ser definitivo para a gente entender melhor os rumos do mercado aí para o ano que vem. Beleza, Paulo? Deixa eu só perguntar para o Luiz Fernando, aproveitando, em relação à exportação, Luiz Fernando, a gente pode projetar alguma mudança? O Brasil vai continuar liderando e vai continuar ampliando esse mercado? O Brasil está consolidado como o maior exportador do mundo, né, Dylan? Isso não vai mudar. Ainda é cedo para a gente falar da exportação na próxima safra. A gente tem que confirmar ainda o que a gente vai exportar nesse ano. Provavelmente a gente vai exportar de novo um recorde nesse ano de 86 milhões de toneladas. E aí, a partir disso, a gente vai trabalhar com novos números. Eu acredito que a gente pode até ter uma exportação superior a essa no que vem, dependendo da demanda chinesa, sem grandes surpresas, digamos assim, mas ainda é um pouco cedo para falar dos números da próxima temporada para exportação. Beleza. Paulo, com esse desastre da safrinha
E como é que tu está avaliando aí esse segundo semestre, sabendo que pode ser reavaliado ainda para baixo esse número, e com essas perspectivas lá para frente da safra de verão, como é que a gente deve ver esse mercado do milho que está firme em plena colheita da safrinha? É uma colheita pequena, né, Alessandro? Então, uma colheita pequena aí com 20 milhões de exportação, sobra praticamente o nosso consumo interno, no mercado interno, então é um quadro muito apertado, né? Já temos aí 3 milhões e meio de toneladas para embarcar em julho, que é muito alto, né, para um mercado que está ajustado em abastecimento. Então, as regiões aí que dependem de maior abastecimento, como a região sul e o nordeste, já começaram a se mexer na importação, né? Então, muitas notícias, semana de importação, algumas muito falsas, né? Boatos, bullshit de mercado, outras aí verdadeiras, né? Alguma importação está ocorrendo, porém, nós temos 3 milhões e meio de toneladas embarcando na exportação e vamos, assim, ser otimistas, né? 300 mil toneladas compradas na importação. Tem uma diferença muito grande. E isso quer dizer que nós vamos ter que trabalhar pelo menos até maio do ano que vem com o milho argentino, talvez o milho americano, para abastecer o mercado brasileiro até lá. E rezar para que o Laninha, que está vindo novamente aí pela frente para a nossa primavera-verão, não faça um estrago na nossa safra de verão aqui da região sul, pelo menos, ou na Argentina, né? Que possa aí complicar o que já está complicado. Elcio, o que dá para se falar do curto a médio prazo para o algodão, que vinha aí de 10 dias a gente acompanhando seguidos de altas no mercado interno, mas ontem já mostrou que deu uma fraquejada. O que a gente pode falar do algodão? Bom, Alessandro, colheita dessa safra atual, começando agora, ainda um pouco mais de 10%, e tem uma queda bem acentuada. Ano passado, nós colhemos 3,045 milhões de toneladas e vamos colher 2,4. É uma redução de 645 mil toneladas, que é o consumo brasileiro, basicamente. E se a gente olhar para fora, Estados Unidos vem com um quadro de oferta e demanda apertado também. Então, se nós tivermos mais uma redução, claro, é bem preliminar esse número, se a gente considerar que a gente vai plantar só lá no final do ano, início do ano que vem, essa safra que a gente está projetando agora, essa queda de área plantada. Mas é uma situação que a gente tem um cenário de mercado internacional em recuperação do consumo, sobretudo na China, que é o grande comprador, e a gente, no ano passado, tinha incerteza se ia conseguir colocar tanto produto no mercado internacional, que tinha um grande excedente. Este ano, o excedente é bem menor, né? Então, a tendência é que o mercado interno trabalhe normalmente acima da paridade de exportação, que foi a referência principal para os preços na atual temporada, nessa temporada que encerrou agora no último mês de maio. Então, a tendência para preços ainda é firme, em cima de uma situação de oferta apertada e de uma demanda que deve continuar bastante agressiva. Claro que é difícil cravar que os preços vão estar para cima, porque tem toda uma situação, principalmente cambial, que vai interferir diretamente. Mas é um quadro, em se confirmando para a próxima temporada essa queda de produção, um quadro ainda mais apertado que vai obrigar o país a pisar no freio nas exportações que vinham crescendo ano a ano. Valeu, Elcio. Gabriel, o mercado de arroz aí teve uma primeira quinzena de julho de preços firmes, né? Como é que a gente deve ver a sequência desse mercado? Isso, exatamente. Ele vinha recuando desde o primeiro semestre e buscando um ponto de equilíbrio, tentando encontrar um preço doméstico próximo do preço da paridade de exportação. E agora tem chegado bem próximo, atingiu mais ou menos um preço onde se torna competitivo na exportação. Esses primeiros meses da temporada não foram tão positivos para a exportação brasileira, e o mercado brasileiro, os preços dependem muito de um volume grande de exportação. Apesar do Brasil produzir basicamente aquilo que consome, a gente acaba exportando bastante e importando também. Então, esse equilíbrio é preciso para os preços se manterem altos e seguirem, e agora, nesse momento, seguirem firmes. Se a gente tiver novos recuos de dólar, principalmente, a gente vai ver, provavelmente, o preço do arroz também recuando um pouco. E o que a gente tem visto em termos de preços internacionais são preços em queda. Agora o mercado asiático voltou a ter uma oferta um pouco maior, o que acaba pressionando o mundo inteiro, basicamente, porque a gente sabe que
o mercado asiático é o principal mercado de arroz no mundo. É ele que determina os preços globais, basicamente. O Brasil é o principal produtor, o principal mercado na América do Sul, mas depende muito de preços internacionais e esses preços de exportação. Então, o que a gente tem agora nesse momento é um mercado que se aproximou do equilíbrio, preços próximos da paridade de exportação, mas depende muito dessa questão do cambial, principalmente. O câmbio é fundamental nesse momento, a gente atingiu um certo equilíbrio, então o preço deve flutuar agora, acompanhar um pouco o câmbio e também o preço internacional. A gente acompanha também um pouco a questão de CBOT, por exemplo, que é onde a gente compete no mercado da América Central com arroz norte-americano, por exemplo. Então, os principais fatores são esses agora, é um acompanhamento do câmbio e preços internacionais, que é o que vai determinar o andamento agora de preços no Brasil. Beleza, Gabriel. Jonathan, fechando essa rodada, e o feijão, o que tu me diz? Bom, o feijão é um mercado que reage basicamente ao cenário de oferta e demanda no mercado interno. É uma oferta que é relativamente bem distribuída ao longo de todo o ano. E nesse cenário de redução dessa primeira safra, a gente tem a recuperação dessa área basicamente na segunda safra. Então, o cenário é de uma pressão de oferta com o ingresso da safra e um primeiro semestre de preços um pouco mais apertados, pressionados por esse volume maior de oferta ingressando no mercado, e aí, a partir de julho e agosto, aí, tem um pouco mais de fôlego para recuperações, dependendo basicamente de um cenário de uma demanda mais firme ou eventuais reduções dessas produtividades para apresentar altas aí no meio desse caminho. Excelente. Bom, vamos nos despedindo desse resenha. Dylan, quer concluir alguma coisa? Bom, Alessandro, só fazendo um balanço, então, da intenção de plantio de safras divulgada hoje. A soja deve novamente ganhar área, uma tendência que já vem se consolidando ano após ano, em decorrência das condições de mercado. O milho, primeira safra, que tende a permanecer estável, um pouco maior a área, o que surpreende um pouco, porque a tendência era do milho perder a área para a soja, nos últimos anos foi assim, e claro, essa sustentação se deve a esse quadro de aperto no abastecimento em decorrência da quebra da safrinha nessa temporada. Algodão, surpreendendo até o Elcio um pouco, perdendo área novamente, em função, claro, das condições de mercado muito favoráveis das outras commodities. Arroz perdendo um pouco de área, também semelhante ao processo do algodão. E o feijão, mesmo com bons preços, tendendo a permanecer com uma área entre estável, um pouco mais baixa, porque perde também para a soja e para o milho. Era só esse resumo aí para deixar bem fechadinho aí esse quadro de intenção de plantio, agradecendo a todos pela disponibilidade e também reforçando o teu convite para o pessoal visitar o nosso site, safras.com.br, pedir uma demonstração da plataforma Safras, todos esses dados estão lá, o acompanhamento do mercado também em tempo real. Era isso, Alessandro. Obrigado. Obrigado, Dylan. Luiz, obrigado. Valeu, Alessandro. Valeu, Dylan. Obrigado a todos. Paulo, um abraço. Um abraço a todos aí. Elcio, bom final de semana. Bom final de semana, um abraço a todos. Gabriel, muito obrigado por tudo. Feito, muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Jonathan, valeu, Jonathan. Obrigado, abração a todos. Tchau, tchau. Bom, nos despedindo, muito obrigado. Bom final de semana a todos. Um abraço, até a próxima. Abraço.